Oi, gente, voltamos. Bem, a gente vai falar agora sobre a segunda rodada de avaliação de um artigo. Na primeira rodada, a gente selecionou um determinado artigo. Pelas características dele, nós vimos que ele era importante para o trabalho. Agora a gente vai fazer um retrato do artigo, que é quando a gente vai se aprofundar um pouco mais, tá? Então, nessa segunda rodada, a leitura ela tem que ser mais cuidadosa do artigo todo. Vocês viram que na primeira rodada eu dei uma lida superficial em todo o artigo para ver a estrutura e tudo mais. Agora a gente vai fazer uma leitura, tá? Vai passar pelo abstract, pela introdução, pela conclusão, solução, metodologia e resultados. Vejam que aqui não é a ordem do artigo. Abstract, o resumo, a introdução e a gente pula para a conclusão. Por quê? Porque eu preciso ver se os resultados que estão naquele artigo eles são úteis para mim, tá? Se eles forem úteis, eu continuo lendo o artigo. Se não, eu não tenho necessidade de eu perder tempo. Muitas vezes a gente pensa que no trabalho científico a gente precisa ler tudo que tem disponível de uma determinada área, né? Se tiver 1.000 artigos, eu vou ter que ler todos os 1.000 artigos. Vejam que alguns não têm nada a ver com a minha área de trabalho, tá? Não é o caso aqui. Na pesquisa a gente lê bastante artigos, mas não necessariamente a gente precisa ler todos os artigos de um domínio de conhecimento, até porque é impossível. Então, para dos mecanismos de filtragem é ler a conclusão para ver se ela é interessante para o trabalho que eu estou desenvolvendo. Depois eu vou para a solução, que é o que foi criado, o que foi desenvolvido, tá? Se foi desenvolvido alguma coisa. E depois eu vou para a metodologia, que é o método de pesquisa, que é o que realmente foi feito, tá? E aí eu vejo os resultados detalhadamente. Geralmente os resultados detalham, explicam o que aconteceu na testagem daquela solução. Então, olhando para o nosso artigo, a gente tem o abstract do artigo, que eu já li para vocês no último vídeo, a introdução, motivação, trabalhos relacionados. Então, eu pularia direto para os resultados e a discussão dos resultados. Ok? Discussão e conclusão. É uma prática você ter discussões e conclusões resumidas, como eu estou vendo aqui nesse artigo, né? As conquistas do artigo, as vulnerabilidades dele, os pontos fracos, são bem resumidas aqui. Geralmente a discussão mesmo dos resultados ela acontece na sessão anterior, né? É exatamente aqui onde ele faz a comparação dos métodos, né? Apresenta os resultados, mostra as métricas que foram utilizadas. Então ele detalha bem aqui a discussão e ele resume bastante. Isso é uma escolha. Você pode ter uma sessão de discussão, você pode colocar essa discussão na conclusão, mas é uma prática deixar essa conclusão bem resumida. Tá? Ah, depois, depois de ler a discussão, a conclusão, eu leria o método, né? O método que foi utilizado, tá? Então, extração das características, tá? Depois eu leria a avaliação, como que foi avaliado, tá? E a discussão dos resultados por último. É, eu preciso ter uma forma de marcar o texto, tá? Aqui nessa minha ferramenta é ótimo, eu tenho uma canetinha, onde eu posso marcar. Então eu vou marcando, à medida que eu vou lendo, os termos principais, tá? Vamos ver aqui o que eu marcaria, né? A pesquisa começou a usar tecnologia digital para coletar esses áudios,
dos exames cardiovasculares e respiratórios, né? Depois eu coloco aqui, ó, nós usamos a tosse, respiração, ok? Um simples método capaz de classificar. Então eu vou marcando, certo? Com isso, eu vou anotando as partes principais do meu artigo. Sempre usem isso, tá? Ó, poderia marcar aqui a parte do dataset, foi criada, as características dele, quantidade de usuários, quantas entradas tem nesse dataset. Isso aqui é importante para depois. Geralmente são feitas questões em cima disso, tá? Depois os métodos, ó, testamos os classificadores, LR, SVM, gradiente, ok? Característica do SVM com RBF, certo? E aí eu vou marcando. Isso aqui é muito importante, porque você, uma hora, vai precisar voltar a esse artigo, em algum momento. Isso pode acontecer 1 ano, 2 anos depois, tá? Ou algumas semanas depois. E aí você não vai ler o artigo novamente, né, gente? Você vai buscar onde você fez anotações, onde você fez a marcação, e vai ler apenas essa parte, que é a parte mais importante do artigo, tá? Isso aqui facilita você não ter que ler. É também importante fazer anotações, né? Se eu quiser fazer uma anotação aqui, ok, coloco aqui. Então, vou anotar aqui que esse texto não ficou claro, ok? Vem aqui, passou um carro tocando forró agora, não sei se vocês estão ouvindo, tá? E aí eu vou fazendo anotações. Se eu tiver perguntas sobre um artigo, coloco aqui, faço a pergunta, anoto, para eu lembrar depois. Ok? Então, como eu disse, vamos usar marcadores, tá? Para ressaltar os pontos principais, fazer anotações. E geralmente a leitura de um artigo dura de 1 a 3 horas. Isso aqui vai depender de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue ler rápido. Por exemplo, eu consigo ler bastante rápido um artigo. Mas no início eu demorava bastante, principalmente por causa dos termos. Né? Você desconhece os termos e aí fica difícil de entender. Tá? E nessa fase você vai ignorar provas e demonstrações formais. Ok? Vamos ver, esse artigo não tem demonstrações formais. Ele é um artigo experimental. Não tem nenhuma fórmula aqui, né? Nenhuma fórmula. Por que não tem fórmula? Porque, por exemplo, não tem uma fórmula da regressão logística, do SVM. O que acontece é o seguinte, muitas vezes esses métodos eles já são bem utilizados, né? Muito conhecidos. E você não vai encher linguiça. A gente diz que é encheção de linguiça, né? Você pegar e ficar colocando fórmulas de algo que já é bastante conhecido. Se fosse uma fórmula nova, onde você adicionou alguma coisa, né? Você sua fórmula, aí tudo bem. Mas desses métodos tradicionais já está tudo aí. Você pode apenas citar o método onde tem a formalização dele, pronto. Você não precisa colocar. Então, nesse caso, foi isso que ele fez. Não colocou nada de fórmula. Apenas os parâmetros aqui dos métodos, né? Isso tudo já foi formalizado em algum lugar, não precisa ser colocado novamente aqui. Então, aqui a gente deu sorte que não tem nenhuma fórmula, nenhum teorema, nem nada, porque isso vai tomar um pouquinho mais de tempo, né? Do que você apenas ler o texto.
Leia o artigo inteiro e observe cuidadosamente figuras, diagramas, gráficos e ilustrações, tá? Vejam, esse artigo não tem teorema, mas tem figura. Então agora você vai olhar atentamente para elas, ok? Tentar entender o que esse gráfico está dizendo, o que esse gráfico aqui também está dizendo, ó, que tem sintomas, distribuições dos sintomas, ok? É um gráfico diferente, né? Ó, por ser um gráfico diferente, você vai ter que raciocinar aqui o que significa essas setinhas ligando essas bolinhas, essas setinhas não, essas ligações entre as bolinhas, aí você vai ter que ler o texto, provavelmente ele vai explicar, ele tem que explicar, você sempre tem que explicar um gráfico diferente desse, eu nunca vi esse gráfico aqui, para mim é novo, eu tenho que ler aqui. Isso aqui é um esquema, né, do experimento, e aqui são os gráficos dos resultados. Então eu teria que olhar para esses gráficos, tentar entender. Geralmente você não entende sozinho, você tem que ler o texto, o autor ele vai ter que te dizer como é que está organizado, né? Quais são ah, às vezes ele diz, ó, o gráfico da esquerda diz isso, o gráfico da direita diz isso, certo? A tabela aqui, os resultados, verifica se a gente em inglês é sound, né? Se tem consistência aqui, se faz sentido essa tabela, os resultados que estão aqui. Se você não é da área, você olha para cá e não entende pouco, né? Mas se você é da área, se você é um expert, você olha um número desse aqui, você diz, opa, esse 0,82 não faz muito sentido. Ou então, é muito distante do conhecimento que existe hoje, né? É muito discrepante esse valor. Aí você já imagina, isso é ou é um resultado muito bom, ou é um resultado que talvez tenha alguma falha aí, ou houve um erro de cálculo, alguma coisa. Quando você fica bom numa área, você começa a ter um olhar bastante crítico, tá? A maioria de vocês não tem área de pesquisa ainda, então olha para cá e, pô, bacana se o autor disser que esse aqui é um resultado bom, você vai acreditar. Mas depois, com o tempo, quando você vai se especializando, aí você já fica mais crítico com relação aos dados. Inclusive, você consegue ver que uma tabela ela não é ideal para mostrar um determinado resultado, ou ela favorece o trabalho, né? Então, tudo isso você vai observando com o passar do tempo. Vocês têm uma disciplina mais para frente, pelo menos a maioria, se chama avaliação de desempenho. Então lá vocês vão ter todo um contexto lá de estatística, né? Então como fazer bons gráficos, boas tabelas, como calcular bem as estatísticas. E ela é uma base muito importante para você começar a entender todos esses processos. Anote todas as dúvidas, sempre vai ter dúvida, você pode anotar no teu caderno, pode anotar no próprio artigo, tá? Ah, e marque as referências importantes que você não leu. Então vejam, à medida que eu vou lendo o artigo, eu tenho várias referências que vão aparecendo, ok? Olha só, processamento padrão e as práticas de modelagem de áudio e som da literatura, utilizados, né, na literatura médica, as aplicações para médicas, elas seguiram essa referência 25. É uma referência importante para eu entender o método que foi usado nesse artigo. Eu anoto aqui. Geralmente eu, né, como pesquisador, eu marco 25 e eu vou lá para o final logo. E já marco 25 nas referências para dizer que é uma leitura que eu tenho que fazer. Se possível, até de outra cor, que é uma literatura importante. Tá? Então,
Isso aqui é um artigo de 2016. Aplicação médica. Então, provavelmente o método dele, que ele utilizou nesse artigo, ele está descrito nesse artigo aqui, tá? Daí eu vou ter que procurar. Então, é como se fosse uma árvore, né? Começa com esse artigo, eu tenho vários ramos. Quando eu for para a referência 25, lá vão ter outras referências. Aí eu vou, desço mais um ramo com outras referências, tá? E assim eu vou montando uma árvore de conhecimento a partir desse primeiro artigo aqui que eu estou lendo, dessa área. Ao terminar, você vai responder qual é a validade do artigo, um resumo e um background. Tá? Validade. Você acha que o artigo ele tem validade? Ele descreveu bem o método, os resultados? Você é capaz de resumir o artigo em poucas palavras? O background dele, ele serviu para formar, fazer parte do teu background dentro daquela área? Tudo isso tem que ser respondido. Ô bicho bonito, esse cara de olho azul. Validade. Os gráficos apresentam barra de erro. É feito algum teste estatístico? As conclusões são corretas? Estatisticamente significativas? Como eu falei lá na disciplina, avaliação de desempenho, vocês vão aprender tudo isso. Resumo. O resumo, ele está enumerando as principais contribuições. Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? Nós vimos que o autor deixou bem forte lá os pontos fracos do artigo. Né? Ele disse que é um artigo inicial, que vai dar início a outras pesquisas. Tá? Então eles precisavam fazer mais experimentos, até com base de dados maiores. Ponto forte, primeiro artigo naquela área, especificamente para a Covid-19, ou um dos primeiros artigos. Com resultados interessantes. Né? Resultados iniciais, vocês viram lá que ele conseguiu detectar alguns casos de Covid-19 a partir do som. Então, como eu disse, você tem que ver se esse artigo ele vai criar um background para ti. Então, esse background é o conhecimento, mas também as referências que foram criadas, tá? As referências que foram citadas. A gente já tem lá um artigo, o 24, que descreve o método que foi utilizado nesse artigo, né? Ele se aprofunda no método que foi utilizado. Vamos para a terceira rodada, os detalhes. Nessa terceira rodada, você vai buscar pela compreensão total do artigo, tá? Você deve virtualmente reimplementar o artigo, dependendo da área, você consegue dizer se aquilo ali pode ser implementado ou não, se tem algum empecilho técnico, se tem algum fator técnico que impossibilita essa implementação, tá? Tem que entender as provas, as demonstrações e as técnicas apresentadas. Então agora você vai entrar de fato, tá? Nessa implementação. Você vai começar a questionar toda e qualquer premissa, hipótese e conclusão do artigo. Então, se você é um expert da área, você poderia simplesmente questionar esse artigo e dizer que tem uma falha no processamento inicial dos dados, na extração de características, né, das features. Você pode começar a questionar essas coisas. Claro que no início é mais difícil fazer isso, né? Isso aí é uma coisa que vem com o tempo. E aí, isso pode durar dias de um artigo simples e semanas para um artigo complexo. Por exemplo, nós professores, a gente recebe artigos para revisar, né, de periódicos, de conferências. E o artigo mais difícil é o de periódico. Né? São artigos longos, mais de 30 páginas, tem muita demonstração de teoria, então a gente passa dias ou semanas para digerir aquele artigo. A gente faz todas essas rodadas, só que é diferente. Uma coisa é você ler um artigo por ler. Outra coisa é você ler um artigo para dizer se ele vai aceitar ou não. A responsabilidade é maior.
Então a gente precisa digerir todas as fórmulas, todos os diagramas presentes naqueles artigos, tá? Então, por isso que ele coloca aqui, dependendo do artigo, pode durar semanas. Então, geralmente a gente recebe um prazo de 30 dias para avaliar um artigo, podendo ser estendido esse prazo um pouco mais. Ao terminar de verificar tudo, diagramas, gráficos, ler o texto, tentar entender tudo, você tem que identificar quais são as premissas não explícitas, se ele deixou alguma de fora, se existe algum problema com o artigo que não foi explicado pelo autor. Isso é muito comum, o autor ele não vai colocar coisas ruins no artigo, geralmente, ele só vai contar a história mais bonita, tá? Se tem algum trabalho importante não citado. Pessoal, é muito comum numa defesa de TCC, de pós-graduação, algum membro da banca dizer, olha, você não citou tal artigo, que é um artigo importante da área, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Você precisa ter um domínio ali. E aí, lendo o artigo, você, com o tempo, consegue perceber se ele deixou de citar alguns trabalhos. De repente, ele não citou um trabalho que invalida o artigo, né? E aí, você precisa detectar isso aí. Tem que identificar falhas metodológicas, problemas metodológicos, metodologia científica que não foi feita corretamente, tá? Tem que ser capaz de reproduzir os experimentos. Hoje em dia, a maioria das conferências, das publicações de periódicos, eles exigem que você publique o código, né? Ou exigem que você possa refazer os experimentos, que os experimentos possam ser replicados, tá? Ou que os teus dados de saída eles sejam publicados para que alguém tenha a possibilidade de ir lá. Então, quando você vai publicar, você tem que ler quais são os requisitos para publicar naquele lugar. E hoje em dia é muito comum isso acontecer, tá? Por exemplo, eu já vi artigos onde o autor deixou uma máquina virtual, a imagem de uma máquina virtual na internet, e ele disse, olha, para você replicar o experimento que eu fiz, você executa essa máquina virtual aqui, todas as ferramentas estão instaladas, o código já está lá, você pode olhar o código e fazer as replicações seguindo lá um tutorialzinho que eu fiz, para você poder verificar se é reproduzível. Ok? Por exemplo, esse artigo que a gente está lendo aí, ele deixou o código disponível ou é uma ferramenta fechada? Tem algum link, né, para a ferramenta em algum lugar? Então tem que ler o artigo em detalhe para ver se ele não cita, olha, a ferramenta está disponível aqui, a nossa base de dados é essa daqui, está disponível, as pessoas podem usar livremente. Você precisa dizer como você apresentaria os resultados, detalhar as inovações e falhas do artigo, tá? Detalhar oportunidades de trabalho futuro. Então, tudo isso você precisa ter em mente na hora que terminar de revisar um determinado artigo, tá? Então, é por isso que você não lê tudo. Você precisa fazer aquela rodada inicial para verificar se o artigo é do teu interesse, né? É do interesse do teu trabalho, para poder você fazer essas 3 rodadas e ter um domínio bastante grande sobre o trabalho que está sendo estudado. Como que a gente avalia a metodologia? Isso aí é para o próximo vídeo.